Tem filmes que quando chegam lá nas plataformas de streaming causam aquele alvoroço, aquela expectativa, ligeirinho vão para as primeiras posições dos mais assistidos, talvez ali por causa de um nome no elenco, na direção, só que depois, passada aquela surpresa, a gente cai na realidade. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e nesse vídeo eu vou falar sobre Instinto Assassino. Vambora pro vídeo! Sempre que a gente observa o elenco de um filme, nós vemos ali o trailer do filme, encontramos nomes ali de peso, a gente pensa, opa, esse filme vai dar bom, vou ter que assistir. No caso de Instinto Assassino, a gente tem ali o Scott Eastwood, que é filho do Clint Eastwood, uma lenda no cinema, e o Mel Gibson. A gente não vai pensar nunca que o filme vai ser ruim, a gente sempre vai pensar, rapaz, isso aí vai bombar pra caramba. Nesses casos, quando olhamos para o elenco, nem damos tanta importância assim para a direção, mas nesse caso de Instinto Assassino, a direção fica com Dave Hackett, que teve participação em alguns filmes da franquia Jogos Mortais. Ou seja, a possibilidade do filme ser muito bom também era muito grande. Só que teve algumas coisinhas ali, umas escorregadas que... Olha, vamos falar sobre isso. A história segue o personagem Dee, um ex-detento cumprindo pena condicional em casa e usa uma tornozeleira eletrônica. Ele se esforça para se manter na linha, recebe muitas cartas de seu irmão, que vive em uma ilha um tanto isolada no Pacífico. Ele está montando um pequeno hotel para ter o seu negócio de turismo e sempre pede a visita do irmão Dee. Dee usa remédios e faz consultas por telefone com seu psiquiatra, o Dr. Alderwood. Mas, passado um tempo, Dee recebe uma carta de sua cunhada informando que seu irmão morreu. Dee fica abalado e parte para a ilha para participar do funeral. Até aqui nós temos uma apresentação do que vai acontecer no filme. Um ex-detento que tem que tomar remédio para controlar os nervinhos, que deixa ele muito nervoso, os remédios controlam, e um psiquiatra que é, vamos dizer assim, a parte cômica da história toda. E faz sempre esse atendimento por telefone. Quando Dee chega na ilha, a gente já vai vendo uma outra coisa. Ele é recebido pela família, ou melhor, muito mal recebido, principalmente pela mãe. Ele é visto como aquela ovelha desgarrada, aquela coisa ruim que saiu do rebanho, foi ser a coisa ruim lá fora. Ele não é bem visto. A mãe não quer saber dele ali. Mas a família, de um modo geral, tolera a chegada dele. A sua cunhada também. Aqui nós temos essa questão familiar. Então nós temos um personagem que é complicado, ele tem um passado criminoso, bem complicado, ele tem um tratamento psiquiátrico, tem remédios controlados e ainda por cima faz um atendimento com esse psiquiatra por telefone e tem uma tornozeleira eletrônica. Bem, quando ele chega, já tem um policial na ilha que não vai com a cara dele. E ali as coisas vão se desenrolando. O Dee quer saber do que seu irmão morreu, e ele acha muito estranho a forma como o irmão morreu. E aí temos uma coisa, Dee é o único que se preocupa com a forma como o irmão morreu e quer investigar isso. Tem aquele policial que fica de botoca nele, fica ali de olho, pô, esse cara aí é coisa ruim, o que ele veio fazer aqui? E também chegaram algumas pessoas, uns homens ali muito mal encarados, querendo saber algumas coisas do irmão do Dee, e também esses caras, esses sujeitos mal encarados, conhecem o Dee de algum lugar, de algumas outras coisas, não muito, vamos dizer assim, pacíficas e ilícitas. E ali a história toma um rumo totalmente diferente, a coisa descamba para uma ação desenfreada ali. O Dee tendo que enfrentar a família, que não quer ele ali, principalmente a mãe, aqueles homens que querem entrar no casarão de qualquer jeito para saber procurar alguma coisa que ninguém sabe o que é, e ainda por cima o Dee quer saber o que aconteceu com o irmão dele, por que ele morreu, a forma como contaram como morreu o irmão, para ele, o Dee, é um mistério, é uma coisa que não está bem explicada. E ali vem vindo um jogo de gato e rato e de solução de um mistério, ou seja, do que o irmão dele morreu, qual foi a causa verdadeira da morte do irmão. O filme teve muito da ação pela ação. Aquela casa é uma fortaleza, os bandidões ali
querendo invadir a casa para pegar aquela família, saber onde é que está o que eles estão procurando, que ninguém sabia o que era. E o Dee tendo que proteger a família que não queria saber dele, principalmente a mãe até achando que os bandidões estavam atrás dele por conta do passado dele e querendo que ele se entregasse para aqueles caras, olha, some daqui de uma vez. E aí tendo também que o Dee investigar a morte do irmão, saber o que está acontecendo ali. Bom, tem uma mistura de temas aqui, uma mistura de assuntos aqui. Nesse ponto a gente se pergunta, eu me perguntei, afinal, sobre o que o filme está falando? É sobre um mistério, alguma coisa que sumiu, desapareceu e que alguém está procurando, ou sobre as relações do Dee? Bom, não disse nada para mim ali, foi tudo meio complicado, meio confuso, uma maçaroca de coisas, que não se desvendou bem aquilo ali, não se desenvolveu bem. Se faltou aprofundar essas questões familiares. Mas sobre o que o filme estava falando? Quando você coloca questões familiares no filme, o melhor que se tem a fazer é desenvolver aquilo ali, para não ficar um fio solto, porque senão fica muito complicado, a gente fica com aquele sentimento assim, cara, mas eu não entendi aquilo. Principalmente quando a coisa desemboca lá no final. Para quem gosta de filme de ação, esse filme tá tudo bem, é bom, teve muito tiroteio, porrada, briga, soco, chute, teve um monte de coisa. Só que teve algumas coisas ali também um pouco inverossímeis. Em determinados momentos em que os personagens eles estão envolvidos num momento de ação muito tensa, muito tiroteio, uma confusão, aí vem os caras fazendo uso de um celular, que é o caso do Dee, sempre conversando com o psiquiatra dele pelo celular, pedindo orientação, alguma coisa toda, o psiquiatra passando uma mensagenzinha bacana para ele. Mas no momento de tensão, como aqueles ali, o cara ligando e tudo numa boa. Mais interessante ainda é o fato de que ele estava falando pelo celular de uma ilha lá no meio do Pacífico. Puxa vida, a conexão maravilhosa, uma coisa de, nem sei se é de primeiro mundo, mas deve ser de outro planeta. E mais interessante ainda é quando essas confusões todas, esses momentos de tensão extrema, de tiroteio e confusão, acontecem, vamos dizer assim, vários metros abaixo do nível da Terra. Puxa vida, a conexão ali, né, ali na Terra, ali na casa, já estava bem bacana. Ainda mais vários metros abaixo ali, vamos dizer assim, numa caverna, ainda consegue fazer uma ligação tranquila, sem chiado, sem interrupção, sem corte. Rapaz de Deus, que celular maravilhoso é esse, rapaz? Olha, eu gostaria de ter um desses para mim. E ainda por cima, na maior tranquilidade, falando ao celular. Rapaz, olha, então tá, né? Voltando para a questão familiar, o final ali foi muito fácil pro meu gosto. Foi uma coisa assim, empurrada, porque qualquer um vê isso aí. Durante todo o filme, a gente vai vendo como a família, principalmente a mãe, trata o seu filho Dee. A gente vê isso ali. Aí no final tem aquela solução que foi muito, na minha opinião, foi muito simples, porque a gente já não sabia o que havia acontecido com ele, para ele ser tão rejeitado daquela forma, e no final, claro que o momento, a situação toda levou para aquilo ali, mas foi uma coisa muito empurrada como aconteceu. Eu não digo que teve ali um dramalhão, aquela coisa, um novelão, sabe? Mas eu acho que foi meio empurrado aquilo ali, mesmo que a situação, vamos dizer assim, justificasse aquele final. No final, a gente sabe por que o irmão do Dee morreu, o que aconteceu, o que aqueles bandidões estavam procurando. A gente sabe disso e, inclusive, é uma enorme surpresa o que explica tudo isso. Eu achei muito, mas muito surpreendente. E é uma pena que as coisas não tenham sido desenvolvidas um pouco melhor nesse sentido, porque daí a surpresa foi tão grande que daí a gente voltou para aquela pergunta. Tá, mas o filme está falando do quê? Está falando das relações familiares, está falando do Dee, ou está se falando de um grande mistério? Se juntaram essas três coisas e elas não casaram muito bem. Esse, para mim, foi o grande problema. Foi quase que um pouquinho de água e óleo nesse sentido. Mas também,
o roteiro do Christopher Borrelli deixou esses buraquinhos aí, não deixou bem amarradas essas coisas. Elas não se uniram, não foram conduzidas de forma a fazerem parte de um grande conjunto, ou de um conjunto coeso, homogêneo. O Scott Eastwood, ele tentou dar ao personagem dele, assim, um perfil daquele cara meio psicótico, mas que também tem um bom coração, é um cara família, que gostaria de voltar para a família, de ter a sua família de volta, mas que somente o psiquiatra, aquele psiquiatra bonzinho, legal, gente boa, aquele velho bacana que gosta de um trago também, fica mandando mensagenzinha para ele, dando um apoio, uma força. O Mel Gibson, por sua vez, ele fez quase que, no meu entender, um estereótipo. Aquele psiquiatra barbudo, barba branca, fala mansa, cheio da sabedoria, mas ele ficou lá no canto dele, tudo por telefone. Ali teve aquela questão de um lado cômico, mas ele não fez assim uma coisa que fosse algo uau, olha só que personagem. Se o personagem do Scott Eastwood, que é o Dee, ele tentou mostrar assim aquela coisa entre o psicótico doidão, certo, com um passado muito complicado, e um cara de bom coração com a família, aqui no meio tem uma mãe que eu achei muito forçado aquilo ali, muito empurradão também, para depois lá no final ela mudar totalmente do jeito que foi. Ela, durante o filme, ela foi uma coisa, aquela personagem. E aí, lá no final, ela muda tanto, mas tanto, que, no meu entender, não justifica aquilo ali. Bom, mas enfim, foi a construção que ela deu para o personagem. Na minha opinião, isso é problema não de roteiro. O roteiro está ali. Quem tem que mostrar isso é o diretor. Esse filme, Instinto Assassino, é daquele gênero de ação, suspense, até mistério. Para quem gosta, é uma boa, tá ali, certo? Preenche alguns requisitos do gosto da pessoa. Mas não é um filme que você vai dizer assim, uau, eu assisti um filme, que uau! Não, daqui a alguns dias, uma semana, um mês, você nem vai lembrar muito bem desse filme, porque ele não marca. Você vai observar todas essas coisas. É um filme para você assistir, digerir, é um filme consumível, apenas isso. E é isso aí, pessoal. Se você assistiu a esse filme, Instinto Assassino, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui teu comentário. E se você ficou até aqui nesse vídeo, muito obrigado, agradeço muito. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, o teu joinha. E se não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!